Salve surfaces e exploradores! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou o Terras Creator e hoje vamos embarcar em mais uma jornada de descobertas. Voltando hoje aos vídeos sobre religião, hoje abordaremos o tema cristianismo, seu início e sua história. Vamos mergulhar na sabedoria e na simbologia desta religião? Para nos guiar nessa exploração, vamos contar com a ajuda da nossa assistente de inteligência artificial, a Gemini. Eu preparei um prompt bem definido para que ela nos forneça um conhecimento profundo e prático. Agora, eu vou ler para vocês o prompt que enviaremos para a IA. Tendo como base os escritos que remontam à história, conte-me sobre o cristianismo, seu início, peculiaridades, vertentes e sua história até o momento atual. Prompt detalhado, não é mesmo? Acredito que com ele teremos um bom resultado. Então, sem mais delongas, é hora de pedirmos para a inteligência artificial gerar o prompt para a gente. A jornada do cristianismo, das origens à atualidade. O cristianismo, uma das religiões mais influentes da história da humanidade, tem suas raízes fincadas na Judéia do século I, com a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. O que começou como um pequeno movimento dentro do judaísmo, transformou-se em uma fé global com uma rica e complexa história, marcada por períodos de expansão, perseguição, divisões e renovações. O início, a mensagem de Jesus e a Igreja primitiva. A base do cristianismo reside na figura de Jesus Cristo, a quem os cristãos acreditam ser o Filho de Deus e o Messias prometido na Bíblia hebraica, Antigo Testamento. Seus ensinamentos, centrados no amor a Deus e ao próximo, no arrependimento dos pecados e na promessa de vida eterna, atraíram um grupo de seguidores, conhecidos como os 12 Apóstolos. Após a crucificação de Jesus em Jerusalém, por volta do ano 30 d.C., seus discípulos, encorajados pela crença em sua ressurreição, começaram a propagar sua mensagem. Este período, conhecido como a Era Apostólica, foi fundamental para a formação da Igreja primitiva. Os apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, viajaram extensivamente pelo Império Romano, estabelecendo comunidades cristãs em diversas cidades. Peculiaridades do cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo distinguia-se do judaísmo e de outras religiões da época por várias características. Crença na Trindade. A doutrina de que Deus é uno em essência, mas subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Centralidade de Jesus. A fé em Jesus como o único caminho para a salvação e a redenção da humanidade. Sacramentos. Práticas rituais consideradas sinais visíveis da graça de Deus, como o batismo, iniciação à fé, e a Eucaristia, celebração da última ceia de Jesus. Textos sagrados. Além da Bíblia hebraica, os cristãos começaram a produzir seus próprios escritos, que viriam a formar o Novo Testamento, incluindo os Evangelhos, relatos da vida e ensinamentos de Jesus, as epístolas, cartas dos apóstolos, e o Apocalipse. Comunidade e ética. Uma forte ênfase na vida comunitária, na ajuda aos necessitados e em um código de ética baseado no amor, no perdão e na humildade. Inicialmente, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, que via sua recusa em adorar o imperador como uma ameaça. No entanto, a fé continuou a se espalhar, atraindo convertidos de todas as classes sociais. Em 313 d.C., o imperador Constantino, através do Edito de Milão, concedeu liberdade de culto aos cristãos, e em 380 d.C., o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do império. As grandes divisões, vertentes do cristianismo. Ao longo de sua história, o cristianismo experimentou diversas controvérsias teológicas e disputas de autoridade que levaram a importantes divisões.
As três principais vertentes do cristianismo hoje são: catolicismo, liderada pelo Papa, o Bispo de Roma. A Igreja Católica Apostólica Romana é a maior denominação cristã. Sua doutrina é baseada na Bíblia e na tradição apostólica, interpretada pelo magistério da Igreja. Os católicos veneram Maria, mãe de Jesus, e os santos. Ortodoxia Oriental, composta por uma comunhão de igrejas autocéfalas, a ortodoxia oriental tem suas raízes nas comunidades cristãs do Oriente Médio, dos Balcãs e da Europa Oriental. A separação formal da Igreja de Roma ocorreu no Grande Cisma de 1054, motivada por diferenças teológicas, como a cláusula filioque no Credo Niceno, e disputas de poder. Os ortodoxos enfatizam a manutenção da fé e das práticas da Igreja primitiva. Protestantismo surgiu no século XVI com a Reforma Protestante, um movimento liderado por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio. Os reformadores questionavam várias práticas e doutrinas da Igreja Católica, como a venda de indulgências e a autoridade papal. O protestantismo enfatiza a autoridade suprema da Bíblia, sola Scriptura, a salvação pela fé em Jesus Cristo, sola fide, e o sacerdócio de todos os crentes. Este movimento deu origem a uma vasta gama de denominações, incluindo luteranos, calvinistas, anglicanos, batistas, metodistas e pentecostais. Da Idade Média à Era Contemporânea. Durante a Idade Média, a Igreja Católica exerceu uma profunda influência na sociedade europeia, desempenhando um papel central na política, na cultura e na educação. As cruzadas, expedições militares com o objetivo de reconquistar a Terra Santa dos muçulmanos, foram um dos eventos mais marcantes deste período. A Idade Moderna foi moldada pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma Católica, que buscou revitalizar a Igreja Romana. O Iluminismo, nos séculos 17 e 18, trouxe novos desafios ao cristianismo, com a ascensão da razão e da ciência. Nos séculos 19 e 20, o cristianismo expandiu-se significativamente na África, na Ásia e nas Américas, através do trabalho missionário. Ao mesmo tempo, enfrentou o crescimento do secularismo no Ocidente. O século XX também foi marcado pelo surgimento do movimento ecumênico, que busca promover a unidade entre as diferentes denominações cristãs. O cristianismo no século XXI. Atualmente, o cristianismo continua a ser a maior religião do mundo, com mais de 2,4 bilhões de seguidores. No entanto, seu centro demográfico tem se deslocado do Ocidente para o Sul global, com um crescimento expressivo na África subsaariana e na América Latina. Os desafios contemporâneos para o cristianismo incluem o diálogo interreligioso, a relação com a ciência, questões de moralidade e sexualidade, e a atuação em um mundo cada vez mais globalizado e pluralista. Apesar das transformações e dos desafios, a mensagem central de amor, esperança e redenção de Jesus Cristo continua a ressoar e a moldar a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A saga do cristianismo, das origens à atualidade global. O cristianismo, uma das religiões mais influentes da história da humanidade, traça suas origens há mais de 2 milênios na região da Palestina, a partir da vida e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O que começou como um movimento minoritário dentro do judaísmo floresceu e se diversificou ao longo dos séculos, moldando civilizações, impérios e a vida de bilhões de pessoas. Sua história é marcada por períodos de intensa perseguição, ascensão ao poder, profundas divisões teológicas e uma notável capacidade de adaptação cultural, resultando na complexa tapeçaria de crenças e práticas que conhecemos hoje. O início, a mensagem de Jesus e a Igreja primitiva. No coração do cristianismo está a figura de Jesus Cristo, a quem os cristãos acreditam ser o Filho de Deus e o Messias prometido nas Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento para os cristãos. Nascido em Belém e criado em Nazaré, na Galiléia, Jesus iniciou seu ministério por volta dos 30 anos, pregando uma mensagem de arrependimento, amor a Deus e ao próximo, e a iminência do reino de Deus.
Seus ensinamentos, registrados nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, enfatizavam a humildade, a compaixão pelos marginalizados e uma relação pessoal e direta com Deus. Após sua crucificação em Jerusalém sob o governo romano, seus seguidores, os apóstolos, liderados por figuras como Pedro e João, proclamaram sua ressurreição. Este evento se tornou o pilar central da fé cristã, simbolizando a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para aqueles que creem. Os apóstolos, e posteriormente o apóstolo Paulo, um antigo perseguidor que se converteu dramaticamente, foram fundamentais na disseminação da Boa Nova, o Evangelho, pelo Império Romano e além. As primeiras comunidades cristãs, conhecidas como a Igreja Primitiva, eram caracterizadas por um forte senso de comunidade, partilha de bens, orações em comum e a celebração da Ceia do Senhor, Eucaristia, em memória da última ceia de Jesus com seus discípulos. Inicialmente, os cristãos enfrentaram perseguição esporádica e, posteriormente, sistemática por parte do Império Romano, que via sua recusa em adorar o imperador como um ato de deslealdade. Peculiaridades e estruturação. Uma das peculiaridades do cristianismo primitivo era sua natureza inclusiva, atraindo seguidores de diversas classes sociais e etnias. A ênfase na salvação pessoal e na igualdade espiritual perante Deus era uma mensagem poderosa em uma sociedade rigidamente hierarquizada. Com o crescimento do número de fiéis, a estrutura organizacional da igreja começou a se desenvolver. As comunidades locais eram lideradas por bispos, supervisores, auxiliados por presbíteros, anciãos, e diáconos, servos. Essa estrutura hierárquica ajudou a manter a unidade doutrinária e a organização em meio à expansão. Outro desenvolvimento crucial foi a formação do cânone do Novo Testamento. Ao longo dos primeiros séculos, uma coleção de escritos apostólicos, os evangelhos, as epístolas, cartas, de Paulo e outros apóstolos, e o Apocalipse, foi gradualmente reconhecida como divinamente inspirada e autoritativa, formando a segunda parte da Bíblia cristã. As grandes vertentes, divisões e reformas. A história do cristianismo é também uma história de divisões. Disputas teológicas, políticas e culturais levaram à formação de diferentes ramos da fé. O Grande Cisma, 1054, Catolicismo romano e Ortodoxia oriental. As crescentes diferenças entre as igrejas de língua latina no Ocidente, centradas em Roma, e as de língua grega no Oriente, com centro em Constantinopla, culminaram no Grande Cisma de 1054. As divergências incluíam questões como a autoridade do Papa de Roma, a redação do Credo Niceno, a cláusula Filioque, e distintas práticas litúrgicas e disciplinares. Este evento marcou a separação formal entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Catolicismo romano. Liderado pelo Papa, o Bispo de Roma, considerado o sucessor do apóstolo Pedro. A doutrina católica é caracterizada pela importância da tradição, dos sacramentos e do magistério da Igreja. Ortodoxia Oriental. Composta por uma comunhão de igrejas autocéfalas, independentes em sua administração, que reconhecem o Patriarca de Constantinopla como primeiro entre iguais. A ortodoxia enfatiza a teologia mística, a veneração de ícones e a preservação da tradição apostólica como entendida pelos 7 primeiros concílios ecumênicos. A Reforma Protestante, século XVI. No século XVI, um movimento de reforma religiosa varreu a Europa, desafiando a autoridade da Igreja Católica Romana e dando origem ao protestantismo. Martinho Lutero, um monge alemão, desencadeou a reforma em 1517 ao publicar suas 95 teses, criticando a venda de indulgências e defendendo a salvação pela fé somente, sola fide, e a autoridade suprema das Escrituras, sola Scriptura. A reforma levou ao surgimento de diversas denominações protestantes, incluindo luteranismo, baseado nos ensinamentos de Martinho Lutero, predominante na Alemanha e nos países escandinavos. Calvinismo,
igrejas reformadas e presbiterianas, fundamentado na teologia de João Calvino, com ênfase na soberania de Deus e na predestinação. Anglicanismo, originado na Inglaterra com o rompimento do rei Henrique VIII com Roma, combina elementos do catolicismo e do protestantismo. A partir desses movimentos principais, o protestantismo continuou a se diversificar em uma vasta gama de denominações, como batistas, metodistas, pentecostais e neopentecostais, cada um com suas próprias ênfases doutrinárias e práticas de culto. O cristianismo na atualidade. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2,4 bilhões de seguidores. No entanto, o seu centro demográfico mudou drasticamente. Enquanto a Europa, tradicionalmente o coração do cristianismo, tem visto um declínio na prática religiosa, a fé tem experimentado um crescimento exponencial na América Latina, na África e na Ásia. Este cristianismo do sul global é caracterizado por uma vibrante expressão de fé, um forte senso de comunidade e, em muitos casos, um sincretismo com as culturas locais. As igrejas pentecostais e carismáticas, com sua ênfase nos dons do Espírito Santo e em uma experiência de fé mais emocional, têm sido particularmente proeminentes nesse crescimento. Os desafios contemporâneos para o cristianismo são variados. Em algumas partes do mundo, os cristãos enfrentam perseguição e discriminação. Em sociedades secularizadas, a relevância da fé é constantemente questionada. Debates internos sobre questões de moralidade, justiça social e o papel da mulher na liderança da Igreja continuam a moldar as diferentes vertentes do cristianismo. Da mensagem revolucionária de um pregador itinerante na Galiléia a uma fé global com uma miríade de expressões, a jornada do cristianismo é uma saga complexa e contínua de fé, conflito, adaptação e transformação, cuja influência profunda no mundo perdura até os dias de hoje. Interessante. Interação com uma resposta bem completa, bem abrangente, bem detalhada. Gostei. E você, o que achou? Agora, para que nosso canal continue crescendo e explorando novos horizontes, eu queria pedir aquela força de sempre. Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero muito saber a sua opinião. Comente aqui embaixo o que achou do vídeo. Você já conhecia a história completa do cristianismo, com todos esses detalhes? Se você acredita que este vídeo pode ajudar ou interessar outras pessoas, indique este vídeo para os amigos. Vamos espalhar o conhecimento. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Este espaço é nosso para explorarmos juntos os mais diversos temas. Obrigado novamente a todos. E naveguem à vontade.